Olá! No quarto programa da série Exegese Bíblica, vamos conversar sobre o Evangelho de Marcos. O que pode nos revelar os escritos desse evangelista? Quais características são relevantes nesse livro? Nós vamos conversar com o teólogo jesuíta Juan Ruiz de Gopegui para conhecer um pouco mais sobre o Evangelho de Marcos. Padre Gopegui, muito prazer recebê-lo aqui no Religare. Prazer meu. Estou feliz de estar aqui com você. Que ótimo, nós também. Você pode participar da produção do Religare. Envie sugestões de temas através do nosso canal interativo 3209-0122. Quem ligar para o nosso canal de voz, nesta semana concorre a 2 livros. Marcos, a Bíblia Passo a Passo, do Conins, Padre Conins, e o livro escrito pelo nosso convidado, foi lançado nesse ano de 2010, Experiência de Deus e Catequese Narrativa. Agradeço à Livraria Sem Fronteiras e ao nosso convidado que nos doou os livros. Você pode também acessar o site tvhorizonte.com.br/religare para deixar a sua mensagem sobre essa conversa que vamos ter aqui ou alguma sugestão de temas. O Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acompanhar as notícias do mestrado através do endereço pucminas.br/ppgcr, onde você encontra também o blog do programa Religare. Professor, sobre o Evangelho de Marcos, o que nós poderíamos dizer sobre o contexto em que se deu a escritura do Evangelho de Marcos? O contexto é uma coisa um pouco complexa pelo seguinte, porque se é verdade, provavelmente o Evangelho de Marcos aparece já como um texto contínuo em Roma, embora outros achem que podia ter sido Antioquia, mas aparece provavelmente em Roma depois do ano 70. Mas Marcos recolhe uma série de materiais muito antigos e sendo um autor de tendência conservadora, porque, aliás, isso era frequente naquela igreja, porque era preciso conservar a mensagem de Cristo, a sua memória. Então, na realidade, grande parte do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 8, verso 27 em diante, até o fim, é uma antiga catequese da Igreja de Jerusalém, que provavelmente estava já posta por escrito no ano 37. Então, é, por assim dizer, o Evangelho da primitiva comunidade de galileus que se reúnem em Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Então, daqueles que possivelmente tiveram contato com os acontecimentos, com Jesus. Isso a gente vê justamente analisando essa segunda parte do Evangelho de Marcos. Evidentemente, não tudo que está agora em Marcos, nessa segunda parte, mas assim, a narrativa principal mostra que os que escreveram, eles conheciam os lugares, sobretudo os lugares da paixão de Cristo. É claro, se chama também a história antiga da paixão, porque o fundamental para os judeus cristãos era compreender que um crucificado era realmente Messias, não é? É interessante que o Evangelho de Marcos nunca põe na boca de Jesus que ele é o Messias. Ele é Messias porque justamente Jesus não quer se identificar com a ideia que era comum naquela época do Messias, um Messias que seria um Messias triunfalista, um Messias que venceria os romanos. Não, ele é Messias, é mais, ele se chama frequentemente Filho do Homem, não? Essa é a expressão que Jesus utiliza para referir-se à sua messianidade, não é? Sim. Então, esses são os traços característicos da comunidade de Marcos e do contexto, não? Essa busca de fidelidade aos princípios originários. Isso. Acho que isso é principal. Por isso que ele nos fornece
realmente muitos elementos para uma reconstrução um pouco assim da história de Jesus. É claro que o Evangelho nunca é uma biografia e não é história no sentido que nós entendemos hoje por história, é história a partir da fé, a fé da comunidade em Jesus como Messias, mas é fundamentada em fatos históricos, não é? Sim. O que os estudos afirmam sobre a autoria? Quem é esse Marcos? Esse Marcos, alguns falavam, Papia já fala que seria um Marcos discípulo de Pedro. Posteriormente se pensa mais em João Marcos, que aparece nos Atos dos Apóstolos acompanhando Paulo, e de fato a gente vê que no Evangelho de Marcos há a influência de Paulo. Mas, inclusive recentemente, também outros afirmam que não há certeza de que seja um desses, porque o nome de Marcos era muito estendido naquela época em todo o Império Romano, e pode ser outro Marcos, que realmente ele não conhece, provavelmente, a geografia da Palestina muito bem, pode ser. Então, não sabemos, mas não interessa, quer dizer, para saber quem é o autor do Evangelho, o melhor é ler o Evangelho. O Evangelho é que nos mostra quem pode ser o autor. Sim. No caso, há um gênero que se destaca no Evangelho de Marcos? Alguns autores dizem que é um gênero literário novo, que seria justamente fazer uma espécie de história contínua de uma personagem. Talvez é o único livro assim na Bíblia, e começa algo novo, que todo o livro está centrado numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, acho que não se pode falar de gênero nesse sentido, porque eu acho que em Marcos nós temos todos os gêneros literários possíveis. Mas bem, acredito que Marcos é uma interpretação, quer dizer, um derash, que diriam os judeus, da figura de Cristo, para poder reconhecer nele o próprio Deus, o Filho de Deus que nos fala. Quer dizer, a palavra derash em hebraico significa busca, e os judeus sempre buscavam na Bíblia uma palavra atual, para o momento atual, uma palavra viva de Deus, com recurso ao Antigo Testamento, ao que eles reconheciam como palavra de Deus. Então os cristãos teriam que reconhecer em Jesus Cristo a palavra de Deus. Então por isso eles fazem essa interpretação. O verbo derash significa buscar. O resultado dessa busca seria um midrash, quer dizer, uma interpretação de Jesus. Só que Midrash também não é entendido como gênero literário, como se entendeu muitas vezes, mas justamente como essa, diria mais bem, um procedimento hermenêutico que usa muitos gêneros literários. No Evangelho de Marcos nós encontramos o gênero sapiencial, o gênero apocalíptico, encontramos, sobretudo, encontramos os recursos mais frequentes da antiga exegese, a Gadá, não é? A filologia criativa, a historiografia criativa, é isso que caracteriza um pouco esse procedimento hermenêutico. Então, eu acho que isso é muito interessante, inclusive para entender hoje, para ler hoje os livros do Novo Testamento. De modo geral, não apenas... modo geral, isso serve para todos os livros do Novo Testamento. O texto de Marcos, ele dialoga com outras fontes, outros textos sagrados do Antigo Testamento, ou dialoga com outros evangelhos? Constantemente, quer dizer, de maneira às vezes direta, se cita o Antigo Testamento, mas constantemente há alusões no Antigo Testamento, porque o que se tratava de ver é que Jesus Cristo realmente leva à plenitude toda a revelação do Antigo Testamento. Então, isso que é o característico do derash, que é dessa hermenêutica
rabínica judaica que os primeiros cristãos utilizaram. E certamente hoje se fala que não é assim fruto, assim espontâneo da comunidade, embora nasce na comunidade, mas já a escrita dos textos é obra de especialistas que conhecem muito bem, escolas, digamos, de tipo rabínico, mas agora cristãs, que conhecem muito bem essa maneira de escrever do Antigo Testamento. Ou seja, que é sempre interpretar a figura de Cristo com recurso à palavra do Antigo Testamento, para encontrar justamente em Jesus Cristo uma nova palavra, encontrar que Jesus é a palavra viva de Deus. Sim. Nós vamos para um intervalo, vamos seguir sobre o conteúdo do Evangelho de Marcos e até mesmo a questão se nessas primeiras comunidades essa tradição não revelaria que além de pescadores e, enfim, temos também alguns letrados que traduziram. Claro. Enfim, nós estamos com uma série aqui no Religar sobre exegese bíblica, particularmente focada nos textos do Novo Testamento. Hoje nós estamos tratando o Evangelho de Marcos com o teólogo jesuíta Juan Ruiz de Gopeg. Nós vamos para um breve intervalo. Até já. O estudo e a interpretação do Evangelho de Marcos, exegese bíblica é o tema no mês de setembro aqui no Religare. Esse já é o 4º programa da série que recebe profissionais e pesquisadores da área de teologia bíblica para conversar sobre as peculiaridades dos textos bíblicos do Novo Testamento. Você pode participar do Religare enviando sugestões de temas. Envie sugestão através do nosso canal interativo, 3209-0122 é o nosso número, e também você pode participar através da página tvhorizonte.com.br/religare. Quem ligar para o canal interativo nessa semana concorre a 2 livros. Um deles, Marcos, a Bíblia Passo a Passo, também do teólogo biblista jesuíta Johann Konings, e o livro escrito pelo nosso convidado, lançado esse ano de 2010, chamado Experiência de Deus e Catequese Narrativa, está em destaque aqui no cenário de hoje. Eu agradeço à Livraria Sem Fronteiras e ao nosso convidado que cederam os livros aqui para sorteio aos nossos telespectadores. No final do primeiro bloco, nós deixávamos assim, uma impressão de que essa comunidade que escreve o Evangelho não é uma comunidade de iletrados. Às vezes, quando nós falamos dos primeiros seguidores de Jesus, alguns parecem passar a impressão de que era um grupo sem uma certa formação. E parece que o texto do Evangelho de Marcos, o senhor falava, revela uma outra realidade. Como é isso? Isso é uma afirmação que se está cada vez firmando mais hoje na exegese e certamente a gente basta ver pelas técnicas que usam todas as técnicas que os rabinos usavam, ou seja, que quem realmente escreve depois o texto são pessoas muito bem formadas na tradição rabínica. Bom, temos que pensar que, afinal de contas, os discípulos de Jesus que se instalam em Jerusalém pouco tempo depois da morte de Jesus, eles realmente conheciam muito bem a Bíblia e há também entre eles pessoas que vinham da classe dos fariseus, alguém, como o próprio Paulo era fariseu também, e da classe dos rabinos, ou seja, que é possível. Hoje se está estudando muito isso e está começando justamente toda uma hermenêutica dos evangelhos que se baseia justamente nessa hermenêutica que dá lugar aos textos. Ou seja, que o que dá lugar aos textos do Novo Testamento justamente são os procedimentos hermenêuticos que eram frequentes no povo judeu.
Na Espanha se tem estudado muito isso, porque como a Espanha esteve durante muito tempo também dominada por judeus, há uma cultura judaica muito importante, se tem estudado muito isso. Quer dizer, há técnicas realmente hermenêuticas muito profundas, muito à semelhança dos rabinos, que são, digamos assim, hermeneutas cristãos da primitiva comunidade de Jerusalém. Como eu dizia, a grande parte da segunda parte do Evangelho de Marcos começaria a partir do capítulo 8, que praticamente todo isso trata já da última fase de Jesus, da sua caminhada para Jerusalém, onde ele vai morrer, depois de celebrar a última Páscoa. Então, toda essa parte está muito bem construída e usa todas as técnicas rabínicas da interpretação de Jesus. Sim. Do ponto de vista de conteúdo, o que nós poderíamos precisar? A mensagem do Evangelho de Marcos, qual seria? Bom, se tem dito, já desde muito antigo, que o Evangelho de Marcos é a história da paixão, com um prólogo, um grande prólogo, que são os capítulos de 1 a 8, que se acrescenta depois. Provavelmente, grande parte dessa segunda parte do Evangelho de Marcos, que começa com a confissão de Pedro, ou seja, já no fim da vida de Jesus, não é? Essa grande parte seria o que se costuma chamar hoje a história antiga da paixão, não é? Porque os cristãos que se reúnem em Jerusalém, os discípulos que vêm da Galileia e se reúnem em Jerusalém, o que eles têm que justificar, primeiro compreender à luz da Escritura, isso que é o característico do Derash, da hermenêutica judaica, é compreender que um crucificado é o Messias. Então, por isso ocupa a grande parte do Evangelho, praticamente as últimas semanas da vida de Cristo, não é? Sim. No caso, o Evangelho de Marcos deu lugar a que discussão teológica? E também no campo da moralidade, da antropologia, ou mesmo a imagem de igreja. Como que ele chegou a interferir nessas elaborações posteriores? Não sei em que sentido você faz essa pergunta. Por exemplo, quando a teologia da Igreja Católica, nos primeiros séculos ou ao longo da história, ela busca fundamentação no texto bíblico, o que do texto de Marcos... entendi agora essa pergunta. Sim. Não, eu acho que o que Marcos quer mostrar que era realmente um problema teológico tremendo para um judeu, é mostrar que um crucificado pode ser o Messias. É por isso que vai aparecer ao longo de todo o Evangelho o tema do segredo messiânico, que compreender como um crucificado pode ser o Messias. E, de fato, a primeira história da paixão, que praticamente começaria no capítulo 8 de Marcos, embora há depois outros textos que são incluídos depois. A antiga história da paixão era mais breve, mas provavelmente o que fazem os primeiros cristãos que vêm da Galileia e se reúnem em Jerusalém é justificar como um crucificado pode ser o Messias. Esse é o grande tema dessa segunda parte. E como é que o texto responde essa pergunta? Afinal, como é que um crucificado chega a ser um Messias? Né? Por isso, o que eles vão fazer é justamente isso que eu dizia antes com a palavra derash, que é a técnica judaica, justamente para buscar, justamente com recurso ao Antigo Testamento, uma palavra atual de Deus que mostra que Jesus Cristo leva a plenitude do Antigo Testamento e se manifesta como Filho de Deus e Messias, não como o Messias. Nunca Jesus se chama o Messias, Sim. Ele se chama Messias, não é? Sim. Que é diferente, que Messias, como sabemos, traduzido para o grego, é Cristo. Então, por isso, o Evangelho começa dizendo, boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, Messias e Filho de Deus. É possível, na história da Igreja, identificar algum texto que tenha influenciado mais ou menos a tradição? A tradição da Igreja?
Assim, algum evangelho chegou a gozar de, não sei se reputação seria o termo, acho que não é o caso, mas maior influência? Não, o evangelho que teve mais influência e mais conhecido até recentemente foi o evangelho de Mateus. Só ultimamente que se começou a valorizar o evangelho de Marcos, vendo que inclusive é a fonte dos outros evangelhos, todos vão seguir o mesmo esquema de Marcos, que a grande preocupação era mostrar que um crucificado é Messias e Filho de Deus, não é? Sim. No caso dessa discussão mais recente, em que certos discursos religiosos exaltam muito a vitória, a glória, etc., o Evangelho de Marcos seria uma leitura obrigatória para fazer uma revisão desses discursos? Eu acho que sim. Eu acho que o próprio Evangelho de Marcos, já naquela época, quer corrigir um certo triunfalismo do messianismo, então, para mostrar que Jesus é Messias, não é o Messias, mas é Messias. Aliás, muito interessante, porque ele se chama Filho do Homem. Então, Jesus é Messias, sendo justamente, apresentando-se como um homem igual a nós, mas um homem que realiza de uma maneira muito paradoxal o desígnio de Deus sobre a humanidade. Então, podemos dizer que Jesus ele é Messias, e para ser Messias precisa de todos nós. Por isso se chama Filho do Homem. É Messias sendo nosso irmão, sendo igual a nós. Sim. Isso se revela de uma atualidade Eu acho que é uma atualidade muito grande, e seria muito interessante, porque inclusive é possível que com aquela ideia que aparece muito no Evangelho de Marcos do segredo messiânico, não é? Marcos queira corrigir um certo triunfalismo que havia na igreja, não é? E eu acho que isso hoje é muito necessário também. Sim, imagino. E esse livro, professor, que o nosso telespectador vai poder receber, trabalha também passa também por essa temática? Passa, sobretudo no capítulo 7º, por exemplo, eu trato justamente em que consiste o terás, que diz a hermenêutica que os primeiros cristãos usam para interpretar Jesus Cristo e poder chegar, com a ajuda das Escrituras, que Jesus é o Filho de Deus. Por isso eu acho que isso é muito, muito atual. Em realidade, aí eu recolho a minha tese que eu fiz lá pelos anos 70 em Roma, mas depois de ter trabalhado aqui em catequese na conferência episcopal, por isso muito interessado por essa problemática, e recolho aquela tese que justamente é mostrar como Jesus Cristo é a resposta, uma resposta um pouco paradoxal de Deus também hoje, para essa nossa procura de Deus, não é? Sim. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também a você que nos acompanhou nessa conversa. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, no 5º e último programa da série sobre exegese bíblica. Você não pode perder. Então, até lá, um abraço muito cordial. Próxima semana, mais um Religare, Conhecimento e Religião.